da imagem, para ver se o pastor melhora essa cara feia. Glórias a Deus. Você que está aí pelo Facebook, a paz de Cristo, anjos com vocês, quer falar com a gente? 3016 3510 98602 2369. Você pode solicitar essa cópia da mensagem, tanto que estão na rádio, pelo aplicativo. Pode solicitar que nós vamos estar enviando para a sua residência. Amém? Faça como fez um pastor que nos ligou ontem e pediu 30 CDs para se alimentar lá em São João de Meriti. Glórias a Deus, pastor. Em nome de Jesus. Vamos aí. Estudo da carta aos Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1, só um primeiro versículo. Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Senhor Jesus, eu dependo da tua graça para expor isto, Senhor, para trazer um pouquinho mais de sabedoria, de conhecimento aos teus filhos, tantos que reúnem-se aqui hoje, quanto aquelas centenas que nos ouvem agora pelas rádios, vão nos ouvir pelo CD, ou vai nos ouvir por uma estação de rádio, na manhã, à tarde, à noite, na madrugada, eu não sei. Eu sei que essa palavra vai alcançar o teu povo. Aonde eles estiverem, serão todos alcançados pelo teu Espírito. Eu oro, Senhor, para que eu consiga expor isto, Pai, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos de Deus digam todos, amém. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor, vamos. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Obrigado, meu cooperador fiel. Estudo da carta aos Romanos. Primeira parte. A carta aos Romanos, ela foi ditada por Paulo, o apóstolo, o servo de Cristo. Ditada por quê? Ditada, pastor. Ela não foi escrita por Paulo? Não. Paulo ditou, ou seja, Paulo só falou e alguém escreveu. O senhor tem como provar isto com a Bíblia? Claro que eu tenho como provar. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo 21 e 22. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosipatro, meus parentes, 22. Leia aí. Eu, quem? Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então, quem escreveu a epístola aos Romanos não foi Paulo quem a escreveu. Paulo foi apenas quem ditou. Quem escreveu foi Tércio. Diga assim, Tércio. De acordo com o que nós acabamos de ler aqui, segundo o estudo que eu pesquisei, esse Tércio, ele era irmão dessa irmã aqui no capítulo 16, no versículo 1.
recomendo-vos a nossa irmã Febe. Ele era irmão dessa senhora aqui. Então, ele foi o homem que escreveu esta carta para o apóstolo Paulo. Não sei se você já leu em algumas cartas de Paulo, que ele diz assim: eu do meu próprio punho, com uma letra grande, escrevo. Alguém já leu isso? Quem já leu? Para mostrar que foi ele que escreveu. A carta aos Romanos, ele não escreve, ele apenas dita. E esse irmão aqui, que era chamado, era um amanuense, era chamado esse nome. Amanuense quer dizer um copista, um escrevente ou um escriturário. Era uma pessoa que ficava do lado das pessoas que iam escrever. E ele ditava, e esse amanuense, ou escrevente, ou copista, chamava de copista. Ele ficava só escrevendo. Por exemplo, o livro de Provérbios, não foi Salomão quem escreveu, foi um copista. O Salmo de Davi, não foi Davi quem escreveu, foi um. Você acha que o rei iria parar para escrever tudo aquilo? Claro que não, ele ia ditando e alguém ia escrevendo. Então, a maioria de tudo que foi escrito, o Salmo, Provérbios, foi tudo chamado amanuense, que quer dizer escrevente, copista, escriturário. Você que tem internet, você pode também fazer essa pesquisa e confirmar isto com o seu telefone em sua casa. Então, Paulo foi apenas alguém que ditou as palavras. Está aqui, ó, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. No capítulo 1, versículo 15 e 16, versículo 15 e versículo 16, ele disse assim: Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo estava falando, olha, eu estou pronto para anunciar. Ele escreveu a carta, ele ditou a carta, Técio escreveu, dizendo, eu estou pronto para anunciar, versículo 16, 15, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros, aonde? Em Roma. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que Paulo, quando ele manda a carta para a igreja de Roma, essa igreja já existia. Como é que o senhor prova que essa igreja já existia, pastor? Eu provo com a Bíblia. Romanos capítulo 1, vamos ler alguns versículos 8 a 15. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo estava falando da igreja de Roma, que a notícia chegou até Paulo sobre a igreja de Roma. E ele vai dizendo, porque Deus é quem sirva em meu espírito, e no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço o quê? Menção, ou seja, falo de vocês em todas as minhas orações, suplicando, preste atenção no que ele ditou e Técio escreveu, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para quê? Para quê? Visitar, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que Paulo nunca foi lá. Se eu vou visitar, Deus me deu a ocasião para me ir visitar, porque eu nunca estive lá e vou visitá-lo. Então quer dizer, Paulo nunca esteve em Roma e essa igreja já existia. Segundo as pesquisas que eu fiz,
Quem implantou essa igreja em Roma foi um dos 70 discípulos que Jesus enviou. Jesus me enviou 12, depois ele enviou 70. Então, um dos 70 discípulos, que foi um deles que proclamou a ressurreição de Cristo em Roma e estabeleceu essa igreja era muito falada, ao ponto de Paulo querer fazer o que? Uma visita. Então, vamos continuar aqui. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos conforte por intermédio da fé mútua a vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentis. Pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho aonde? Também a vós outros ou seja, que ele nunca foi lá, ele nunca anunciou nada lá. Então ele mandou essa carta dizendo que ele queria chegar lá. Então, o que nós aprendemos hoje aqui? Que não foi Paulo que escreveu, parece insignificante, mas é importante. Se você que está estudando a Bíblia, Paulo não escreveu a carta aos Romanos, quem escreveu foi Técio, e não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. Você percebe isso? Quem percebe isso? Então, de acordo com a carta de Romanos, no Testamento, Técio de Icônio agiu como amanuense, escrevente, copista e escriturário para Paulo. Nós lemos isso em Romanos 16, 22. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Lemos aqui que Paulo tinha desejo de fazer o quê? Chegar até eles e pregar o evangelho em Roma. Você vai confirmar mais isso em Romanos 15. Romanos 15. Vamos ler alguns versículos aqui. Essa foi a razão porque... 22. 15, 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti o quê? Eu estou em Romanos 15, 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de quê? De visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, desejando a muito visitar-vos. E penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem mesmo, devedores, porque se os gentis têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-lo com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado em frutos, passando por vós, irei à Espanha. Bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude de bênção de Cristo. Eu tenho desejo. Então, Paulo não conhecia a igreja pessoalmente. Não foi Paulo que fundou a igreja, ele teve a notícia desta igreja, ele ficou entusiasmado com a igreja, ele queria ajudar a igreja e escreveu essa carta para esta igreja. O que mais, pastor? Introdução. A introdução dessa carta. Vamos lá para a introdução dessa carta. Romanos 1. Vamos ler a introdução. Do 1 ao 17,
é uma introdução que Paulo faz do que ele realmente quer transmitir aos crentes. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentis, de cujo número sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. E todos os amados de Deus que estáis aonde? Em Roma, Paulo ditando a carta para chegar aos amados de Roma, chamados para ser de santo, graças a vós outros, pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graça ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque a Deus é quem sirvo em meu espírito, e no evangelho de seu Filho é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando algum tempo pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, diga-se, todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A carta do apóstolo Paulo a esta igreja tinha como por base nivelar tanto judeus como gentis. Tinha como por base nivelar todo tipo de deslize humano. Porque você sabe, na nossa concepção de deslize, falar de deslize, vou usar a palavra pecado, erro, né? Então, os erros humanos são classificados de forma, uns maiores, outros menores, e Paulo nessa carta, ele coloca os erros totalmente no mesmo patamar. Não sei se você já leu essa carta, se você não leu, deve ler, ou então ouça, o irmão está mandando aí o Sidney, como é? Sidney Moreira narrando, só você ouvir, se você não quer ler, ouça, no princípio era o verbo, não tem essa vozona, mas quebra um galho. Então, Paulo iguala, se você prestar atenção no que nós vamos ler aqui agora, do versículo 18 em diante, nós nos apavoramos com essa primeira palavra de Paulo. Mas quando ele sai do capítulo 1 e vai para o capítulo 2, você sabe que isso aqui é uma carta. Então, uma carta, ninguém escreve uma carta. Alguém já escreveu carta aqui? Ninguém escreve mais, né? Alguém já escreveu assim? Já escreveu? Eu recebi, quando eu estava em Salvador, eu recebi a carta, né? Capítulo 1 da carta, não tem capítulo, a carta é uma carta. Ela é editada, vai embora, até chegar o fim. Então, quando você lê
você não pode separar. Você tem que juntar. Porque dá um entendimento, quando se bota capítulo, dá um entendimento que está separado. É uma carta que ele mandou, depois mandou outro pedaço, não, ele mandou junto, tudo junto. Então você vai ler aqui, você vai ver como é que Paulo iguala os nossos fracassos, ou seja, as nossas debilidades. Ele não põe uma debilidade maior e uma outra menor. Ele não coloca, quem faz isso vai para o inferno, é do demônio, e quem não faz é de Deus. Ele põe todo mundo, por isso que ele chega no capítulo 3 e diz, todos pecaram. Todos pecaram, todos transgrediram, todos, e todos carecemos da glória de Deus. Então é todos. Então, essa carta aqui, se você lê, entendeu? Você entende todo o coração do apóstolo Paulo. Ele não separava, ele não condenava. Irmão, nós não estamos aqui para condenar as pessoas. Mesmo que você veja os erros mais absurdos na vida delas, nós não estamos aqui para condená-las. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, das misericórdias de Deus para elas. Nós estamos aqui para dizer para elas que existe um Deus que a ama e tem prazer em mudar a vida dela, transformar a vida dela. Não importa o tamanho da imundície que ela tenha cometido ou está cometendo. Não importa. Então essa carta aqui, Paulo rasga o verbo e ele manda quem tem língua grande ficar com a boca fechada. Se você já não leu, você vai escutar comigo aqui. Então vamos lá. 18. Olha o que diz. A ira de Deus se revela do céu contra contra o quê? Quais impiedade? Toda. Está escrito toda. Grife aí na sua Bíblia, toda. A ira de Deus se revela contra toda, diga toda. Não é uma, nem duas, nem três, é toda. Toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele pega a verdade, joga a verdade fora e fica com a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, e é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, amor é uma coisa invisível, paciência é invisível, não são coisas visíveis, são coisas invisíveis. Então ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que indesculpável? Porque não são inocentes. Nós não somos inocentes. Se você sabe que você não pode julgar, e você julga, você é indesculpável. 21. Portanto, tendo conhecimento, olha, ele está falando com gente que tinha o que de Deus? Conhecimento de Deus. Portanto, tendo conhecimento de Deus. Ele não está falando com gente que não tinha um conhecimento de Deus. Está falando com alguém que já ouviu falar sobre Deus. Já ouviu falar de Jesus. Já ouviu falar do amor de Jesus. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Coração insensato. Inculcando-se por quem? Por sábio. Eles se acham sábios, diga assim, sábios. Tem gente que se acha sábio. Calor, né? Inculcando-se por sábio, estou no versículo
22. Inculcando-se por sábios, se tornaram como? Loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível. Quem adora uma estátua, está aqui, incluído aqui. Paulo está falando com eles, com a idolatria. Paulo está falando da idolatria. Está falando que as pessoas estão anulando o Deus incorruptível e colocando o homem corruptível, dando lugar de honra a homens corruptíveis, que é Pedro, Paulo, Jorge, Maria, são pessoas corruptíveis. Então Paulo está falando, não. Mudaram, tiraram a glória de Deus e colocaram em homens. Ele diz, imagem de homens corruptíveis. Então, quando se alguém adora um santo, está aqui. Está sendo chamada a atenção aqui. Já ouviu isso? Já. E eu vou falar o que para eles mais? Nada. Falar o quê? Já falou? 24. Por isso o quê? Por quê? Por isso o quê? Porque eles mudaram a glória de Deus, tiraram o foco da glória de Deus e colocaram o foco aonde? No homem. Não, irmão, ele falou, ó, tiraram os olhos de Deus e colocaram nos homens. Aí o que Deus faz? O que Deus faz? Por isso, Deus faz o quê? Entrega. Você sabe qual é o castigo de quem está fazendo coisa errada? Dá a ele a oportunidade de ele fazer mais coisa errada. O castigo é esse. Se a pessoa está fazendo um erro, Deus fala assim, erra mais. Deixa ele errar mais. Por quê? Porque a correção virá. Quando ele diz, por isso Deus entregou tais homens a quê? Deus entregou. Quer fazer isso? Faça. Não faça só homem com homem, não. Faça homem com animais. Eles fazem isso. Você sabia? Quem sabe disso? Que tem ser humano que faz sexo com animais. Quem sabe disso? Aqui. Entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para fazer o quê? Desonrarem o seu corpo entre si. Então, eles desonram. Por que é uma desonra? Porque Deus fez um homem para uma mulher. O único que tem que ser adorado é Deus. Então o que eles fazem? Deixa Deus de lado e começa a adorar estátuas. O homem deixa a mulher de lado e vai se juntar a um homem. Uma mulher deixa o homem de lado e vai se juntar a uma mulher. Mas Deus fala assim, vai mais. Não se junta só a mulher, não. Junta 30 num lugar só. Vai. Porque se Deus quisesse mandar fogo e queimar tudo, ele fazia, mas ele não quer. O castigo para quem erra é mais castigo. Por isso que você vê, cada vez a pessoa está num abismo, um abismo chama o quê? Então, cuidado com o abismo. Porque quando você vai para um abismo, você está chamando o quê? Um outro abismo. E Deus faz o quê? Você já tem o conhecimento, ele fala, tendo conhecimento, você tem o conhecimento. Tendo conhecimento do que é certo, por que você está parando para dar ouvido o que é errado? Aí sabe o que Deus faz? Deixa. Aí a pessoa fica acreditando que Jesus já veio, que a ceia não existe. Então Deus permite que a pessoa fique biruta. Fica louca. Deus, não, o próprio Deus permite. Ele mesmo permite a loucura após loucura, loucura após loucura. Então falou, vai. Deus entrega as concupiscências, seus próprios corações para desonrarem o seu corpo entre si. 25.
Pois eles mudaram a verdade, diga, a verdade. Qual é a verdade? A verdade está lá. Deus fez homem, Deus fez macho, Deus fez fêmea. Só adorarás, só servirás ao Senhor. O que eles fazem? Mudam. Pois mudaram a verdade. O que eles fazem? Nós não estamos adorando, não. Nós só temos uma imagem, mas nós não adoramos. Eles não falam assim? Eles mudaram a verdade. Tem punição, amados. Quem vai dar a punição, pastor? Deus. Diga assim, Deus. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Diga, a verdade de Deus. Não é a verdade de uma igreja. Esses evangélicos que criam essas coisas. Esses evangélicos, esses homofóbicos que criam isso. Não é nós. Deus estabeleceu uma verdade, nós apenas seguimos a verdade estabelecida. Você entende, amado? Pois eles mudaram a verdade de Deus. A verdade de Deus em mentira, adorando. Olha, Paulo estava escrevendo para essa igreja que havia pessoas assim. Paulo não tinha ido lá. Ele falou, estou sabendo o que está acontecendo lá. Está acontecendo, mudaram a verdade, estão adorando ídolo, estão fazendo um monte de coisa. Então Paulo mandou essa carta, batendo, falando firme. Pois eles mudaram a verdade. Diga, mudaram. Ele não muda mesmo. Pega uma palavra e muda. Está aqui escrito que não faça mais isso. Não está escrito não faça isso, não faça dessa maneira. Não é fazer isso, não é fazer dessa maneira. Viu? Eles mudam a verdade de Deus. Mudam a verdade de Deus em mentira. Não é muda a verdade para uma outra verdade. Não tem como você sair de uma verdade para outra verdade. Se você já está na verdade, você está na verdade. Não tem que ficar catando verdade, verdade ali. Não, você está na verdade. Você não está na verdade? Então fica na verdade. Nossa comida aqui é saudável. Quem te serve é um garçom de qualidade. Escolhido por Deus para te servir. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso o quê? Porque eles mudaram e passaram a servir a criatura. Sabe quem manda mais na igreja? É o pastor. As pessoas que nos ouvem, ela fala assim, o senhor fala a verdade. Por que elas não vêm? Ela fala assim, mas o meu pastor falou isso. Mas o seu pastor falou o que está na Bíblia? Não. Então, eles acreditam mais na criatura do que na palavra do Criador. Deus te predestinou em amor. Não, Deus não predestinou. Por que você está falando isso? Porque o meu pastor falou que predestinação é do diabo. Mas quem é o teu pastor? O meu pastor, ele tem 70 igrejas, ele tem 1 milhão de membros, ele é o meu pastor. Quem é você que tem 30 pessoas, quer falar, tu acha que você tem a verdade? É o meu pastor que tem a verdade. Irmãos, eu não tenho a verdade. Eu só estou lendo o que está aqui na verdade, só aqui. Quem tem a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Enquanto nós estivermos lendo isso aqui, praticando isso aqui, nós temos Jesus. Nós temos a proteção dele. Mas o que você acha? Que eu estou com 50, vou fazer 59 anos, nada me acontece, nem com a minha família. Eu ando para lá, ando para cá, ando para lá, ando para cá. Já passei pelo vale da sombra da morte, já subi, já desci. Essa semana mesmo eu tive um sonho, até falei com a minha esposa, filha, eu tive um sonho que eu estava indo na rádio, aí uns caras me pegaram, uns 2 camaradas me pegaram, e quiseram me levar lá para cima do pico do morro lá. Aí daqui a pouco apareceu umas 30 pessoas subindo no morro, passando, e eles me levando assim pelo braço, e falou, você quem é? Eu falei, eu sou o pastor Pedro Inácio.
E falou, pastor Pedro Inácio, já ouvi os caras que estavam me levando. Aí o pessoal subindo assim, aí quando eu escutou falar, o pastor Pedro Inácio, aí um gritou de lá, este é o dia, hein? Aí falou, conhece ele? É um pastor, traga ele. Até no sonho, até no sonho eu não sofro mal, amado. Sabe, tem gente que no sonho morre, que já sonhou que está morrendo, morreu. Ah, morri, acordou, graças a Deus, acordei, estou vivo. Nem no sonho Deus me deixa eu morrer, me perder. Sabe? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então o que ele diz aqui, 26. Por causa disso, os entregou Deus, o quê? As paixões infames. Por causa disso, o quê? Porque eles deixaram a verdade e foram para a mentira, começaram a adorar a criatura e deixaram o Criador. Por causa disso. Deixaram a verdade, escolheram a mentira, deixaram de adorar o Criador e foram obedecer a criatura. Tem um monte de gente do outro lado, liga para mim, pastor, meu Deus, que pesado que eu queria, meu Deus. Aí passa uns 2 meses depois, ele liga, mas eu conversei com o meu pastor, ele falou que o senhor é do demônio. Ele falou que o senhor está torcendo a Bíblia. Não, irmão, não estou torcendo. Eu estou distorcendo o que vocês estão torcendo. Eu só estou colocando as palavras em linha. Vocês botam as palavras de lado, nós estamos colocando ela em linha, assim, para todo mundo entender a palavra. Nós não estamos trazendo perturbação, nós estamos trazendo a luz para a família. Amém? Então, por causa disso, os entregou Deus as paixões. Diga, paixões. Por isso que eu não gosto dessa palavra paixão. Quando você tem o seu marido, sua esposa, seu namorado, já está a paixão. Paixão não é de Deus. Paixão não é de Deus. O que é de Deus é o amor. Amor é de Deus. Paixão não é de Deus. As paixões infames, infame. Porque até as mulheres, o que fizeram as mulheres? Mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Ou seja, uma mulher que deveria ter um modo natural de relação, fez o quê? Mudou. O que o Criador falou? De uma maneira. O que a ideologia está falando? De outra maneira. E as pessoas estão escutando quem? O Criador ou a ideologia? A ideologia. Estão ouvindo as criaturas, estão ouvindo os que envolvem a mente das pessoas. Os sábios, Paulo falou, inculcando-se por sábios, se tornaram o quê? Loucos. Os sábios, estão ouvindo os sábios. Os sábios deste mundo para Deus, não é nada, é lixo. Então, mudando uma natureza, olha, suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, olha o que eles fizeram. O que eles fizeram aqui? Se inflamaram, como? Mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, como? Homens com homens. Não é isso? Você vai na rua, eu não tenho nada com a vida de ninguém. Eu não sou homofóbico, eu não vou tocar fogo em vocês, eu só estou lendo o que está aqui escrito. Você vai na rua, vê 2 marmanjão de mão dada. E a vida abraçada, e 2 meninas. Hoje está difícil você ver um casal hétero abraçado. Você não vê. Porque os casais héteros, se pudesse, hétero, um homem e uma mulher, se pudesse, se a gente quiser ficar se beijando na rua, eles são casados, podemos se beijar onde quiser, pô. Mas a gente acha isso uma falta de respeito com aquela pessoa que está ali perto da gente. Mas eles acham que isto é amor. Isto é normal. As pessoas estão tão envolvidas com a natureza carnal, que elas, e Paulo falou, Deus entrega a elas. Vai, beija mesmo, mulher com mulher. Você é homem, corta fora o bingolingo, pif, e corta, e deixa cortar.
Não está fazendo isso? A mulher fecha lá, põe lá uma tromba do elefante. Põe lá. Deus deixa, irmão. Deus não podia intervir nesse negócio? Porque tem gente que está fazendo que é ovelha dele. Tem gente ali que pode ser uma ovelha do Senhor. Eu não sei. Eu prefiro acreditar que tenha lá no meio que tenha uma ovelha do Senhor lá. Mas Deus não intervém. A Bíblia diz que Deus faz o quê? Deus entrega. Quer dizer, o negócio é tão bárbaro que não se contenta em um homem beijar um outro. Não, o cara vai, como é que dá o nome? Mutila. Você mutila. Isso é uma mutilação. Hã? Eunuco? É. Não, mas eles querem botar, desculpa a expressão, isso todo mundo sabe, querem botar o órgão feminino. Pode tirar a genitália masculina e adaptar a feminina, mas não vai gerar filho, meu filho. Não vai gerar. O cromossomo é igual. Não tem como. Não tem como. Não é que a gente está aqui malhando, estou mostrando o que o apóstolo Paulo estava vendo nesta igreja. Olha quanto tempo tem isso, irmão. Olha. Você acha que o que nós estamos vivendo aqui hoje no nosso país, isto já é o ápice, ou seja, o máximo? Quem acha que é o máximo? Não é, não. Já vem coisas berrantes aí. Porque isto que nós estamos vendo hoje, Paulo já estava falando isto lá para a igreja de Roma. Paulo já estava dizendo, vocês estão fazendo isso, fazendo aquilo, vocês estão deixando o contato, semelhantemente, 27, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição de quem? Paulo chama isso de erro. E todo erro tem punição. Eu chamo de recompensa. Tudo que eu faço tem recompensa. Ou boa, ou má. Pode chamar de recompensa. Não tem nada que venha à tua vida que não seja uma recompensa do que você fez. Tudo que vem a nós é o que nós fizemos. Então nós estamos sendo recompensados por aquilo que agimos. Eu agi na carne, recompensa. Eu agi no espírito, recompensa. Eu guardei dinheiro, tenho dinheiro. Eu não guardei dinheiro, fico duro. Eu paguei minhas contas em dia, não devo nada. Eu não pago com dia, vou dever. Vou sujar o meu nome. Então, tudo sem uma recompensa. Então, Paulo está dizendo, merecida punição do seu erro. 28. Por haverem desprezado, vou grifar isso, por haverem desprezado o quê? O conhecimento de Deus. Então, a pessoa que um dia conheceu, depois fez o quê? Ele conheceu e, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha, agora ele vai falando, agora ele já vai mudar o foco do problema. Cheio de toda injustiça, malícia, olha o que ele inclui no bojo, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, possuídos de homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo fofoqueiro, difamador é o quê? Fofoqueiro, sendo difamadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, traidores,
infiéis, pérfidos, quer dizer, traidor e infiel, sem afeição natural, sem misericórdia, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, tá vendo? Tá falando com gente que conhece. Conhecendo ele a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também faz o quê? Aprovam os que assim procedem. Por isso, você como luz, você tem que reprovar. Eu digo uma situação, irmão, que Deus que me livre dessas situações aqui. Dessa primeira aqui. Pastor, mas essa primeira é pior do que as outras? Não, é a mesma coisa. Para Deus, você viu o que ele falou? Caluniador, malícia, possuindo, homicídio, contenda, dolo, avareza, idolatria, difamadores, caluniadores, aborrecido de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventores de calúnia, de males, desobediente, traidor, pérfidos, traidor, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que nós temos? Qual é a nossa posição como igreja? Julgar? Não. Diga assim, julgar? Nunca. Condenar? Nunca. Dizer para essas pessoas que existe um Deus que pode mudar totalmente a vida das pessoas. Porque calúnia, trocar a glória de Deus, adorar a imagem, ficar homem com homem, mulher com mulher, se mutilar, sabe, virar, o que você está vendo aí? Tudo isto está aqui incluído no bojo. Paulo não coloca isto pior, o outro menor, não, ele coloca o peso para tudo, mesmo patamar. Desobediência, está tudo igual. Agora, esses 10 minutos. Capítulo 2. Não tem capítulo, vamos seguir aqui a carta. Portanto, és indesculpável, ó homem. Que homem? Quando julgas quem quer que sejas. Ou seja, eu e você não podemos julgar nenhuma situação dessa. Por que eu não posso julgar? Por quê? Porque eu não sou o quê? Eu não sou juiz. Você é juiz? Eu sou juiz? Só existe quantos juízes que pode julgar corretamente? Só um. Então, o que ele diz? Portanto, és indesculpável o homem quando julgas. Quando eu vejo o pastor berrando na televisão, julgando, botando o primeiro quadro aqui, botando esse primeiro quadro dos que... homem com homem, mulher com mulher, esse primeiro quadro jogando no inferno do demônio, e não coloca o segundo quadro junto com o primeiro quadro. Porque às vezes nós toleramos o segundo quadro, toleramos gente avarenta, cheia de malícia, de mentira, de dolo, de difamador, nós toleramos fofoqueiro, toleramos ou não toleramos? Falamos que vai para o inferno, vai para o inferno, seu fofoqueiro do inferno. Mas chegar uma pessoa que tem um homem, que mora com homem, fala, vocês dois vão para o inferno. Mas nós não falamos que o fofoqueiro vai para o inferno. Nós não falamos que o caluniador também vai para o inferno. Se você for jogar o que se deita com homem, com mulher, manda ele para o inferno. E a gente alivia o outro lado, você está junto? Paulo fala que você se torna uma pessoa indesculpável. O que é indesculpável? Vem querendo falar assim, brincando assim, pá, aí bate na cara do outro, sem querer. Não sei se quando a gente era garoto, ficava brincando, pá, sem querer, desculpa. Tá bom. Quando uma pessoa é indesculpável, quando dá na cara do outro, vai tomar um monte de soco na cara. Porque ele é indesculpável. Nem adianta você pedir desculpa, que a pessoa vai se vingar de você. Então, quando você julga, você se torna uma pessoa indesculpável. Deus não, você pode ajoelhar, você pode jejuar, você pode ir no monte, você pode ficar sem comer, você pode dar os bens todos para a igreja, você pode fazer o que você quiser, você é indesculpável. Entendeu? Então, você vê como é que é importante nós conhecermos os segredos de Deus. És indesculpável quando julgas, estou no versículo 1,
quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas, a quem? Ao outro, o que acontece? Porque quando eu falo assim, ó, irmão, você é um fofoqueiro do caramba, hein? Você não é não, né? Estou falando para você, não estou só te dando um exemplo. Eu estou julgando, esse cara é um fofoqueiro. Eu sou indesculpável porque eu julgo ele e eu estou me condenando. Por que eu estou me condenando? Porque eu posso ser um soberbo. Eu posso estar metido aqui com um soberbo. Eu posso estar metido aqui com um caluniador. Eu posso estar metido aqui com um avarento. Tem um avarento cara, ele é gay, vai para o inferno. E você é um pão duro, também vai junto com ele. Se você quer jogar o gay no inferno, você também vai junto com ele. Nós não temos, diga assim, eu não tenho esse poder. Eu quero que esse ministério Restituição seja uma igreja de amor, irmão. Nós temos que ser uma igreja de amor. Nós não temos que julgar as debilidades de ninguém. Sabe por causa de quê? Porque você e eu estamos acima de debilidades. Nós lutamos contra elas, mas nós temos debilidades. Temos ou não temos? Então nós não podemos julgar quem quer que seja. Qual seja a debilidade da pessoa. Quando chega um mentiroso aqui, o que a gente faz? Abraça. Quando chega aqui um presunçoso, o que a gente faz? Abraça. Quando chega um avarento aqui, o que a gente faz? Abraça. Quando chega um travesti, o que a gente faz? Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Vai, tira daqui, Senhor. Tira daqui essa coisa ruim. Você entende como é que nós nos comportamos? Às vezes nós não falamos. Nós pensamos. Não vou nem chegar perto, que esse negócio pega. Ou se abraça fofoqueiro, se abraça caluniador, se abraça mentiroso, você convive com pessoas assim. Você entende, meu Deus? Por que Paulo colocou esse primeiro quadro do homossexualismo, da idolatria, primeiro, e depois jogou as outras coisas aqui? Porque a idolatria e essa mudança de comportamento, porque isso é uma mudança de comportamento, não é de nascimento, é uma mudança de comportamento. Isso são comportamento. Ninguém nasceu gay, ninguém nasceu gay. Todo mundo sabe que não nasceu homem. A maioria dos que são hoje, porque foram abusados, foram bullidos na sua infância, a maioria deles, 95% dos que são hoje. Então, nós não estamos falando deles, nós não estamos falando dessas ovelhas que pode ser ovelha do Senhor. Nós estamos falando de não julgarmos. Esse primeiro capítulo, e entrando no segundo capítulo, nós aprendemos uma coisa aqui. Que não podemos julgar ninguém. Amém? Todos que chegarem aqui, nós vamos abraçar. Sei o quê? Eu sou mentiroso, então vem. Você é o quê? Fofoqueiro, vem. E você é o quê? Eu sou lésbica, vai. Não é isso. Entendeu, amado? Então vamos ficar com essa palavra. Assim seja. Assim disse o Senhor. Vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos, por favor. Ao Jesus Cristo, ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos. Fica na paz, abençoado do Facebook. Vamos ficar de pé. Vamos. 4 minutos para terminarmos.